bem comum casos de febre, dor no corpo, vômito e diarreia. Os sinais são de gastroenterite, mas o problema ficou conhecido como virose da mosca, já que a população desses insetos, aumenta durante esse quadro chuvoso e eles também podem ser responsáveis por contaminar os alimentos e objetos. E a gente vai entender melhor do que se trata essa doença com a infectologista Priscila Carraro. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. A gente queria saber da senhora quem são as principais pessoas acometidas por essa virose da mosca. Bom dia, tudo bom? Então, na verdade, qualquer pessoa pode ser acometida, né, que tiver contato com essas moscas que estejam contaminadas, mas principalmente são as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, ou são idosos, por exemplo, né, ou crianças, são as pessoas que tendem a sofrer mais com esses quadros, tá? Doutora Priscila, e em questão dos primeiros sintomas, quando eles surgem, o que as pessoas devem fazer? É procurar um hospital de imediato ou só se alguma coisa se agravar no quadro? De forma geral, tá? O vírus, na verdade, assim, essa história de vírus da mosca, né, ela surgiu porque a mosca, quando ela pousa em cima de fezes ou em cima de lixo, porque agora na época de chuva tem bastante lixo, tem bastante, né, coisas espalhadas assim, quando a mosca pousa em cima, nas patinhas dela, pode subir algum vírus e esse vírus, quando ela vai e pousa em cima da nossa comida e a gente vai lá e come a comida, por exemplo, a gente se contamina, só para vocês entenderem. Então, assim, qual vírus causa isso? Qualquer tipo de vírus que causa diarreia e vômito, por exemplo, o rotavírus, que é uma coisa bem comum que todo mundo conhece, né? Então, assim, de forma geral, esses vírus, eles têm um quadro autolimitado, ou seja, uma duração de 5 a 7 dias de sintomas, né? Quando você inicia com aquela diarreia, vômito, mal-estar, se você conseguir, toda vez que depois você tiver um episódio de diarreia, conseguir se hidratar, a gente não precisa ficar tão preocupado. Porque o maior problema dessa virose da mosca, na verdade, é a desidratação. Então, se você conseguir se hidratar via oral, né, pela boca, mesmo quando você está tendo diarreia, a gente fica mais tranquilo. Agora, se mesmo no início do quadro você está tendo muita diarreia, está tendo vômito e você não consegue repor o que você está perdendo, você tem que procurar imediatamente o serviço de saúde. Doutora, e como é feito o diagnóstico médico? É fácil de identificar ou é um pouco mais difícil? É preciso fazer algum exame específico? E a gente queria saber também com relação ao tratamento, se essa doença tem tratamento e como é. Então, como eu falei para vocês, tem centenas de vírus que podem causar esse quadro, né? Que é uma gastroenterite, é uma virose, certo? Então, é difícil a gente conseguir ter um exame que define, é exatamente aquele vírus que está causando aqueles sintomas. O diagnóstico, de forma geral, é clínico, tá? Então, o paciente chega, né, pra gente com náusea, vômito, diarreia, febre, mal-estar, dor abdominal, ardência nos olhos, enfim. Isso tudo fala a favor que ele está com alguma dessas viroses que é passada pela mosca, tá? E isso é suficiente para nós, porque o tratamento não muda entre elas. Então, a gente acaba não conseguindo fazer o diagnóstico de falar para vocês, é exatamente esse vírus que causou, tá? O diagnóstico, de forma geral, ele é clínico realmente. E qual foi a pergunta que você me fez? Com relação ao tratamento, como que deve ser feito esse tratamento? A pessoa precisa tomar alguma medicação? Como é? Não existe nenhum tratamento específico, tá? O tratamento, ele é hidratação. Então, depois de cada episódio de diarreia, a gente, independente de qual seja a etiologia, de qual seja a causa dela, a gente tem que tomar 200 ml de líquido, né? Pode ser água de coco, pode ser Gatorade, pode ser água normal, enfim, o importante é se hidratar. E remédio para os sintomas, né? A coisa mais importante de todas é se hidratar. E o remédio para os sintomas é para diminuir o mal-estar do paciente, né? Então, é remedinho para febre, se tiver febre, remédio para dor no corpo, se tiver dor no corpo, tá? É isso, basicamente, repouso, que isso vai passar. E cuidar muito com a alimentação. Isso também é muito importante, porque nesse período que a gente está com esse quadro, né, de virose, de gastroenterite, a gente acaba tendo, o nosso intestino ele fica mais sensível. Então, se você comer alimentos que contenham leite ou derivados do leite,
a diarreia tende a piorar. Alimentos que tenham gordura, a diarreia tende a piorar. Então, por isso aquela história de aquela sopinha da avó, aquela canjinha da avó que tem antigamente, né? Alimentos leves, bolachinha, água e sal com água, né? É uma coisa real. Por quê? Porque isso tudo são coisas que não tem tanta gordura, são coisas que não tem leite, então isso tudo ajuda você a não ficar com o intestino mais preso e diminuir a chance de você aumentar essa tua diarreia que já está acontecendo por causa do vírus, né? Ô, doutora, e ainda dentro dessa questão do tratamento, né? Algumas doenças a gente, por exemplo, a dengue tem um antitérmico específico que não pode ser utilizado. Nessa questão da virose da mosca, tem alguma restrição de medicamento? Ou, por exemplo, para passar a febre, a gente pode tomar aqueles remédios que a gente já toma normalmente quando é indicado pelo médico? A princípio não tem nenhuma contraindicação, tá? A não ser que o paciente tenha algum quadro específico especial dele que ele não possa tomar algum remédio. Mas como são vírus gerais que causam, de forma geral, assim, vírus comuns, né? Não tem nenhum específico que seja contraindicado, tá? Doutora, e com relação à prevenção, tem como se prevenir, tem como evitar o consumo de algo para evitar, de fato, que essa doença apareça? Então, na verdade, assim, a prevenção seria cuidar principalmente com lixos, tá? Porque o que acontece? Como eu falei para vocês lá no começo, a mosca, ela pousa de forma geral nos lixos, e essa mosca que pousa no lixo vai lá e pousa na nossa comida, ou pousa perto das coisas que a gente está consumindo, e esse vírus a gente vai pegar esse vírus, certo? Então, se a gente fizer uma prevenção lá de cuidar com todo o entorno da nossa casa, com lixos acumulados, é isso que vai nos ajudar. Não existe nada em específico, né? A gente tem que tentar evitar contato com mosca. Então, quanto mais cuidado você tiver, quanto menos mosca você tiver na sua casa, quanto mais, né, mais fácil a gente tem, mais facilidade tem em prevenir de pegar esse vírus, tá? Perfeito. É um princípio básico, né? A higienização correta da casa, dos ambientes. Álcool em gel, gente, lavar as mãos, né? Exatamente, a higiene básica. Isso nos ajuda a evitar ter essa virose da mosca. Perfeito. Perfeito. A gente agradece bastante as orientações, né? E até uma próxima, doutora Priscila. Muito obrigada a vocês, tá? Bom dia. A gente conversou agora com a infectologista Priscila Carraro, falando um pouquinho sobre a questão da virose da mosca, né? Que teve muitos casos, principalmente agora nesse carnaval, envolvendo, como ela disse, né, crianças e idosos, que são os mais afetados pela doença. Tá aí um princípio